Olá! Nesta aula, nós vamos conversar sobre a importância do sistema linfático no funcionamento do sistema circulatório. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre o sistema linfático. O sistema linfático é formado por vasos também, porém bem menores do que os vasos sanguíneos, e eles estão distribuídos por todo o nosso corpo. E esses vasos linfáticos, eles interagem com outros três sistemas fisiológicos. Então, eles interagem com o sistema circulatório, com o digestório e também com o sistema imune, que é o nosso sistema imunológico. As funções do sistema linfático estão relacionadas com esses três sistemas que ele interage. A primeira função é restituir, trazer de volta ao sistema circulatório os líquidos e também as proteínas que foram filtradas para fora dos capilares. Já a segunda função é capturar gordura absorvida do intestino delgado e transferi-la para o sistema circulatório. E por fim, o sistema linfático ele pode atuar como um filtro para ajudar a capturar e destruir patógenos. Então, assim ele auxilia tanto o sistema circulatório quanto o digestório e também o sistema imunológico. Porém, aqui nós vamos conversar mais focadamente no sistema circulatório. Falando agora um pouco sobre a composição do sistema linfático, temos que este sistema ele é composto por capilares, que são os vasos do sistema linfático. Eles são vasos de pequeno calibre e ele tem a função de reabsorção de líquido. Isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Também o sistema linfático ele é composto por gânglios. Quando a gente olha essa imagem à nossa direita, nós vemos o sistema cardiovascular, né, com o coração, as artérias e as veias, e em verde nós vemos o sistema linfático. Os capilares são essas partes finas que estão entre os capilares sanguíneos e também que continuam esses canos que continuam. Entre os capilares, eu tenho os gânglios, que também são conhecidos como linfonodos. E os gânglios têm a função de filtrar o líquido. Também eu tenho os ductos. Os ductos, eles estão ligados às veias e ao coração, né? Consequentemente, quando a gente olha aqui novamente na imagem, nós vemos uma parte do sistema linfático que está grudado nas veias, e essa região que é o ducto faz a devolução dos líquidos. E assim como no sistema cardiovascular, que nós temos as células, aqui no sistema linfático nós também temos algumas células que nós vamos ver no slide seguinte. Continuando falando sobre a composição do sistema linfático, nós temos a linfa, que é o líquido que passa pelo sistema linfático, que é o líquido que circula pelo sistema linfático. E assim como o líquido do sangue chama plasma, o líquido do sistema linfático chama linfa, só vai mudar o nome. Isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente também. As células do sistema linfático são os linfócitos e os macrófagos, que são essencialmente células de defesa do nosso corpo. Ainda circulando pelo sistema linfático, eu tenho a presença de proteínas e de gorduras. Nessa imagem, nós podemos ver como o sistema linfático ele está distribuído por todo o nosso corpo. Para entendermos a correlação entre o sistema cardiovascular e o sistema linfático, nós temos que entender antes a dinâmica dos líquidos. Que líquido? A água. Então, quando ingerimos a água, seja bebendo ou quando a água está presente nos alimentos, essa água ela vai descer pelo esôfago, passar pelo estômago e ela vai ser absorvida lá no intestino grosso, que é esse intestino maior aqui na imagem. Tem o do meio, que é o delgado, e o que circunda o delgado é o intestino grosso.
Depois do intestino grosso, essa água ela vai ser transferida para o fígado e depois irá cair na corrente sanguínea. Então, a gente ingeriu a água, só chamava água. Foi absorvida pelo intestino, passou para o fígado e agora, depois do fígado, vai cair na corrente sanguínea. A hora que cai na corrente sanguínea, essa água começa a ser denominada plasma. E é o plasma que a gente já conversou, que permite que as células, os nutrientes, circulem pelo sistema cardiovascular e chegue para todas as células do corpo. Vamos observar essa imagem primeiro, identificar todos os componentes, para depois continuar essa explicação sobre a dinâmica dos líquidos. Em vermelho, eu tenho as artérias, e em azul eu tenho as veias. O que une as veias e as artérias são os capilares sanguíneos. Lembrando que a função dos capilares sanguíneos é enviar, transmitir o oxigênio, os nutrientes que estão circulando no sangue para as outras células dos outros tecidos. Então, abaixo dos capilares eu tenho as células e o espaço entre a célula e os capilares é o interstício. Lembram do líquido intersticial que recobria os espaços entre os nossos órgãos? Então, ele está aqui presente também. O líquido intersticial, é o interstício, que é o espaço entre as células e os capilares. Outra coisa importante que temos nessa imagem, que está representada em coloração verde, são os capilares linfáticos. Então, aqui eu vejo que os capilares linfáticos, eles estão próximos dos capilares sanguíneos e estão ali no interstício. Continuando, então, falando da dinâmica dos líquidos para o entendimento do sistema linfático, temos primeiro que a água que ingerimos, como nós já conversamos, vai acabar no sangue, e ali ela é chamada de plasma. Então, o plasma ele permite que nutrientes e oxigênio circule pelo sistema cardiovascular e chegue até as células. Quem transfere esse oxigênio, esses nutrientes para as células, são os capilares sanguíneos. Só que os capilares, ele não joga diretamente esses nutrientes, esse oxigênio para dentro da célula. Ele joga no espaço intersticial, ele joga isso no líquido intersticial. Então, quando a água sai do sistema sanguíneo, onde ela era chamada de plasma, e cai no espaço intersticial e cai no intestino, agora ela vai ser chamada de líquido intersticial. E esse líquido intersticial ele vai acabar interagindo com as células e entrando dentro das células, porque as células precisam daquele oxigênio e daqueles nutrientes. Quando esse líquido está dentro da célula, é o nosso conhecido líquido intracelular. Então, vai mudando de nome de acordo com o local com que esse líquido está presente. O líquido intracelular também pode ser chamado de hialoplasma. Depois que as células absorvem os nutrientes, elas vão produzir algumas toxinas que serão liberadas novamente no líquido intersticial para as veias capturarem e mandarem para fora do nosso organismo. Como já observamos nas imagens anteriores, os capilares linfáticos ele tem origem ali no interstício, principalmente perto dos capilares venosos, porque é ali que possui maior presença de toxinas. E a gente vai ver que a função desse sistema linfático é drenar, capturar, aspirar esse excesso de líquido, esse excesso de substâncias que tem no líquido intersticial. Então, olha o que vai acontecer. O sistema linfático ele vai trabalhar realmente como um aspirador, sugando o excesso de líquido e de proteínas e de toxinas que tem ali no interstício, já que seu ponto de origem é justamente aquele.
Então, os capilares linfáticos, eles vão absorver esse excesso de líquido intersticial e vai conduzir este líquido, que agora vai ser chamado de linfa, já que está no sistema linfático, já que está circulando pelo sistema linfático. Então, ele captura, ele suga esse excesso de líquido do interstício, empurra ele, circunda ele, agora chamado de linfa, né, este líquido, e posteriormente ele vai devolver esse líquido para a corrente sanguínea, para o corpo eliminar ou não. Pode eliminar pela urina, pelo suor, pelas fezes. Então o corpo vai ver, ainda tem uso? Continua. Não tem mais uso? Vai ser excretado. Vamos entender um pouquinho do passo a passo do trabalho do sistema linfático. Então, o capilar linfático, que é esse em verde, ele está ali no interstício, que é esse espaço em branco que circunda a célula. A célula essa é amarelinho com o núcleo. Então, o capilar linfático, ele tem um fundo cego. O que é isso? Ó, se a gente vê, ele é fechadinho, ele não tem uma abertura assim grande para se conectar com outros capilares, para se conectar diretamente com as células. O que acontece então? Como ele se abre? Quando tem um aumento da quantidade de líquido intersticial, aumenta também a pressão sobre os capilares linfáticos. Com essa pressão, com esse aumento de líquido e aumento de pressão, acaba fazendo com que os filamentos de ancoragem sejam tracionados e abram os seus poros. Onde que estão esses filamentos de ancoragem? Sabe essas flechas pretas aqui? É ali que estão localizados esses filamentos e abrem como se fossem algumas portinhas para o líquido entrar. Então, abre alguns poros para esse líquido intersticial entrar no sistema linfático. Então, deste modo, com isso, né, com essa entrada, o excesso de líquido intersticial começa a ser conduzido para dentro do capilar linfático. Os capilares linfáticos, eles têm um sistema de válvulas semilunares semelhantes às válvulas da circulação venosa, semelhante às válvulas do sistema cardiovascular, que permite o movimento unidirecional desse líquido, como vocês podem ver ali com esse GIF. Outra coisa importante sobre o sistema linfático é que aqui nós não temos uma bomba como o coração que faz o líquido, que impulsiona o líquido para todo o sistema circulatório. Mas existem algumas coisas que auxiliam nesse fluxo das linfas. Primeira coisa é a contração, são as ondas de contração da musculatura lisa presente nos capilares linfáticos maiores. Uma outra coisa que auxilia na impulsão da linfa pelo sistema linfático é a contração da musculatura esquelética. Então, como as linfas ficam entre a musculatura esquelética também, quando os músculos esqueléticos se contraem, ajudam a empurrar o líquido pelos capilares linfáticos. Finalizando o passo a passo do sistema linfático em conjunto com o sistema cardiovascular, temos que depois que os capilares conseguiram absorver o líquido intersticial, agora chamado de linfa, dizemos então que os capilares linfáticos fazem essa reabsorção do líquido dos capilares sanguíneos. Em seguida, esse líquido ele vai ser filtrado pelos gânglios, que é essa parte redondinha aqui do sistema linfático na imagem. Os gânglios também são chamados linfonodos. E por fim, esse líquido, essa linfa, ela vai ser devolvida para a corrente sanguínea pelos ductos e voltará então a se chamar plasma. Dizemos então que o sistema linfático ele faz a drenagem natural, faz a drenagem fisiológica do nosso organismo. Ele pega aquele acúmulo de líquido no interstício, joga para dentro do seu sistema, filtra essa linfa
pelos gânglios e devolve novamente para o sistema circulatório pelos ductos. Mas você já deve ter ouvido falar da drenagem linfática manual, que é uma técnica de drenagem corporal. E no que ela vai ajudar então? Essa técnica ela vai ajudar no aumento da velocidade de reabsorção dos líquidos pelo sistema linfático, vai ajudar a diminuir o edema e também vai ajudar na diminuição da retenção de líquidos e de toxinas. Por isso ela é bastante procurada para as pessoas que querem emagrecer, porque o acúmulo de líquido incha a pessoa e essa drenagem então, o manual ajuda a diminuir essa retenção de líquido e a pessoa acaba realmente perdendo volume. Então, os capilares linfáticos, eles se espalham por todo o nosso corpo, como nós conseguimos ver aqui nessa imagem à direita. E entre os capilares eu tenho os gânglios, que são os famosos linfonodos. A gente conhece os linfonodos popularmente como íngua. Sabe aquelas ínguas que aparece debaixo do braço, principalmente ali na região da axila? Então, aquilo ali, ele é um linfonodo. E quando a gente consegue sentir essa proeminência, é porque o nosso sistema linfático está trabalhando bastante, sendo porque nós estamos com alguma infecção ou pessoas que têm alguma doença autoimune e acaba inchando, aí o sistema linfático tem que trabalhar mais e acaba sobrecarregando, e por isso que a gente consegue sentir os linfonodos. Os autores dizem que os linfonodos têm um formato de feijão e também que possuem uma cápsula externa fibrosa. E dentro desses linfonodos também tem células imunes, como os linfócitos e os macrófagos, como eu disse para vocês, que são células estritamente do sistema imune, que ajuda, que exerce a função de proteger o nosso corpo. Os vasos linfáticos, os capilares linfáticos dos tecidos, juntam-se entre si para formar vasos maiores. Então, os capilares eles vão se unindo e formando vasos maiores que vão progressivamente aumentando de tamanho. Com essa explicação do sistema linfático, podemos dizer agora que tanto o sistema cardiovascular quanto o sistema linfático fazem parte do sistema circulatório. Por que fazem parte do sistema circulatório? Porque ambos esse sistema faz a circulação, faz o fluxo de líquidos pelo nosso organismo. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o edema. O que é o edema? O edema, popularmente conhecido como inchaço, quando a gente fica muito tempo em pé, que nosso calcanhar, nosso pé, nosso tornozelo incha, quando a gente bate nosso corpo em algum lugar, quando a gente faz alguma cirurgia, sempre aparece um edema. Esse edema ele acontece quando se tem perda de líquido dentro da célula. Então, a célula vai perder líquido para o interstício e aquilo ali acaba se acumulando. É claro que naturalmente o sistema linfático ele vai tentar ele faz essa drenagem, mas quando essa perda de líquido é intensa, é maior, ele demora mais um pouco para fazer essa drenagem e aí acontece o edema. Então, o edema é o acúmulo de líquido no interstício e, como eu disse, ele pode ser controlado naturalmente pelo sistema linfático. Porém, quando se tem um problema nesse sistema linfático ou no retorno venoso, ou quando essa perda de líquido da célula para o interstício é exacerbada, aí se tem a presença do inchaço, do edema. Dizemos então que o edema ele é um resultado de alterações de trocas de capilares. Então, está ali envolvendo tanto o sistema circulatório quanto o sistema linfático. Nós dizemos que o edema é um sinal que as trocas normais entre o sistema circulatório, que é a liberação de líquido para o interstício pelos capilares sanguíneos, e o sistema linfático, que é a reabsorção desse líquido para o sistema
linfático estão alterados. Essa comunicação entre o sistema linfático e o sistema circulatório não está ok. Geralmente, o edema pode acontecer por duas maneiras, ou por duas causas. Está tendo uma drenagem inadequada pelo sistema linfático ou a filtração dos capilares sanguíneos está excedendo a absorção. Então, está filtrando mais do que está absorvendo. Geralmente, essa drenagem inadequada da linfa pode acontecer quando tem alguma obstrução no sistema linfático, particularmente nos linfonodos. Lembra que eu falei dos linfonodos que ficam proeminentes? Quando eles estão muito sobrecarregados, a gente sente eles e é porque alguma coisa não está certa. E quando isso pode acontecer? Quando a gente está com alguma infecção, seja parasitária, viral, bacteriana, fúngica, seja quando a pessoa tem câncer, que também está sobrecarregando o sistema, porque a pessoa fica bem inchada, crescimento de um tecido fibrótico, ou alguma pessoa que tem doença autoimune, porque o corpo entende que algo que é normal para nós não está sendo normal e acaba atacando as células do próprio corpo. E aí também sobrecarrega o sistema imunológico. Um exemplo dessa doença autoimune é a artrite reumatoide, que a gente pode ver que as pessoas ficam bem inchadas e aí sobrecarrega realmente o sistema linfático. Agora nós vamos conversar alguns fatores relacionados ao sistema cardiovascular que podem originar o edema. O primeiro é o aumento da pressão hidrostática. O que significa isso? Esse é o aumento da pressão hidrostática no capilar, e ele é normalmente um indicativo de elevada pressão venosa. Se a gente lembrar, não se tem uma pressão nas veias. Isso pode acontecer por quê? Quando se tem isso? Esse aumento nas veias vem de um aumento da pressão arterial, que geralmente não é observado, nos capilares. Essa pressão fica somente nas artérias. Só que quando se tem uma insuficiência cardíaca, quando se tem um não bom funcionamento do coração, isso pode acontecer de gerar mais pressão e isso pode ser uma causa de edema. Os outros fatores relacionados ao sistema cardiovascular que vêm a gerar o edema é a diminuição de proteína no sangue ou o aumento dessa proteína no sangue. Quando eu tenho um aumento dessas proteínas, vai acabar extravasando, vai aumentar essa pressão e acaba extravasando dos vasos dos capilares sanguíneos para o interstício. Então, aumenta a proteína e aumenta líquido também. E isso pode gerar um edema. Então, tanto a diminuição severa dessas proteínas plasmáticas, proteína no sangue, quanto o aumento dessas proteínas no interstício, devido ao extravasamento, podem gerar o edema. O sistema linfático e circulatório também se correlacionam com o processo de edema, com o processo de inchaço. Então, quando, por exemplo, uma pessoa tem um membro imobilizado ou que acabou de fazer cirurgia, quando tem alguma região do corpo inchada, principalmente quando é a perna ou o pé, recomenda-se que esse paciente com edema em um membro ferido, que ele eleve esse membro acima do coração, ou que fique, quando é a mão, que fique movimentando, abrindo e fechando. Por quê? Se recomenda ou colocar acima do coração ou ficar bombeando com a mão, para ajudar o fluxo linfático a voltar para o sangue. Com isso, quando o fluxo linfático volta ao sangue, ele consegue diminuir esse inchaço, esse edema. Nessa aula, a gente falou bastante sobre líquidos.
que circundam pelo nosso corpo. E lá nas primeiras aulas a gente já tinha conversado um pouco sobre líquido também, intracelular, extracelular, quantidade de líquido no corpo. Então, só para a gente pensar na importância dos líquidos no nosso corpo. Vamos pensar primeiro, fazer uma analogia com a Terra, com o nosso planeta. Temos que 70% da Terra é formado de água. Na atmosfera, nós temos nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, hidrogênio, ozônio. Então, tenho água, eu tenho ar com os gases importantes e eu tenho a litosfera, que é a parte sólida, que é a parte de terra mesmo. Então, quando nós olharmos para o ser humano, nós vamos ver que é ali um tanto parecido. Por isso que é tão importante a água para nós, para o nosso. Agora, olhando para os seres humanos, lembramos que também 70% do nosso corpo, de 65% a 70%, são fluidos orgânicos. É água. A gente bebe água que foi absorvida pelo nosso intestino grosso e depois acaba caindo no sistema circulatório, no sistema cardiovascular, desculpa, que é na corrente sanguínea. E aí, na corrente sanguínea, a água agora é chamada de plasma. Quando sai da corrente sanguínea pelos capilares e cai no interstício, é chamado de líquido intersticial. Tanto o plasma quanto o líquido intersticial são os líquidos extracelulares. Quando essa água entra dentro da célula, eu tenho o líquido intracelular. E depois, hora que cai no sistema linfático, eu tenho a linfa. Então, nosso corpo precisa muito de água para circular, para promover a distribuição dos nutrientes, do oxigênio para todas as células do nosso corpo. E aqui também nós temos o gás vital, que eu acabei de falar, que é o oxigênio, que é super necessário para a produção de energia e sobrevivência das nossas células. Além disso, pensando no que seria a parte sólida, né, do nosso corpo em comparação à Terra, nós temos as células. E dentro da célula eu tenho também água, quanto alguns minerais, proteínas, gorduras, organelas. Então, só para a gente pensar que a água ela é realmente bastante importante para o funcionamento do nosso corpo. E quem faz ela circular é o sistema cardiovascular e o sistema linfático, que juntos formam um sistema circulatório. Só lembrando das nossas aulas lá de LIC e LEC, que a maioria do líquido é intracelular, porque está dentro da célula, a gente já conversou bastante sobre isso, e depois eu tenho a distribuição entre o líquido intersticial e o líquido, a linfa e o plasma. O plasma ele está em menor quantidade, depois eu tenho o interstício e a linfa. Por fim, dizemos que o nosso corpo ele faz uma reciclagem de água, ele vai reaproveitando a água que nós ingerimos, cai no sangue, né, que é o plasma, depois passa pelo interstício e chega na linfa, que vai ser filtrada e depois devolvida para a circulação sanguínea novamente. Então, nós fazemos essa reciclagem de água. E também por isso que é bastante importante tomar bastante água, para renovar sempre esse nosso contimento de água dentro do nosso corpo. Com isso, finalizamos o nosso estudo sobre sistema cardiovascular e sistema linfático, por enquanto, e na próxima aula nós iremos estudar o sistema respiratório. Até mais, galera!